Quem é Fernando Filho? Como o senhor se define? Como o senhor define Petrolina e o que te inspirou a buscar uma candidatura a prefeito? Tenho 28 anos, sou formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alves Penteado, FAAP, em São Paulo. Acompanhei desde a minha infância toda a caminhada política de meu pai, como secretário, como deputado, como prefeito, como secretário mais uma vez de Estado e agora como ministro. E, enfim, 2 mandatos de deputado federal, dado pelo povo de Pernambuco, particularmente pelo povo de Petrolina. Nas 2 vezes tive a oportunidade e o privilégio de ser o deputado mais votado no sertão do Estado e agora colocando o nosso nome para poder disputar a prefeitura de Petrolina. Conheço as realidades do povo sertanejo, em particular da nossa cidade, sou apaixonado pela política, gosto do que faço, gosto do desafio, gosto da caminhada, a gente poder dar a nossa contribuição, conhecer de perto as dificuldades, mas também as potencialidades que o nosso Estado e que o nosso sertão tem, o potencial, a vontade, a força de trabalho do povo sertanejo. E estou agora, enfim, colocando o nosso nome para poder disputar a prefeitura de Petrolina, ampliada aí e ancorada numa base de 18 partidos, convocado que fui pelo meu partido, por esses 17 outros, formando uma grande frente política na nossa cidade, porque nós temos convicção que Pernambuco hoje vive um excelente momento da sua história, o Brasil também vive um bom momento, e a gente quer poder inaugurar esse tempo aqui em Petrolina. Petrolina podia ter avançado mais, podia ter feito mais, e não pegou as oportunidades que se apresentaram. A gente quer poder correr atrás do tempo perdido, as parcerias estão aí para poder ser feitas, e a gente sente que Petrolina, apesar de uma cidade muito bonita, muito próspera, ela tem muitos desafios e muitos problemas que precisam ser enfrentados. Fernando, a população petrolinense te elegeu para ser deputado, inclusive para esse segundo mandato. Você está dedicando para disputar a prefeitura de Petrolina. Isso não pode trazer um desgaste à sua candidatura ou não? Eu acho que todo mundo que faz a política com coração, com devoção, com vontade, sonha um dia em poder ser prefeito de sua cidade, seja vereador, deputado, ou seja o que for. Comigo não é diferente, eu sempre tive e tenho o sonho de poder um dia governar Petrolina. E entendemos que o momento era esse. É lógico que as pessoas com as quais nós temos responsabilidade por ter recebido a votação, como eu falei, de ter sido mais uma vez o deputado federal mais votado no sertão, eu tive o cuidado de poder conversar com as lideranças políticas, com os prefeitos, com os vereadores que nos apoiaram, explicar esse momento agora dessa conjuntura que se colocou e da importância da gente poder estar disputando esse mandato de prefeito. E eles também prontamente entenderam, sabem que nós somos da política, a política, às vezes nós somos chamados para desafios maiores e de forma nenhuma nós vamos deixar de cuidar dos interesses dos municípios e das pessoas que nos deram a oportunidade de ser deputado federal. Se Deus quiser, a partir do ano que vem, como prefeito, o prefeito de Petrolina não é só o prefeito da cidade, é também uma liderança regional, que ecoa para todo o sertão do estado, justamente a nossa área de votação. E nós vamos cuidar também, como prefeito, de defender não só os interesses de Petrolina, mas defender os interesses da região. O senhor, dos 4 candidatos, dos 4 postulantes, é o mais jovem. Está preparado para assumir os destinos da cidade? Me preparei para isso. Esses 6 anos em Brasília, 2 experiências como deputado federal, tive a oportunidade de me relacionar, de conhecer, não só em Brasília, como em Recife, com os órgãos do governo federal, do governo do estado, para que a gente possa buscar os apoios necessários para fazer tudo aquilo que nós queremos fazer em Petrolina. Eu acho que a pouca idade não é sinônimo de falta de experiência. Pernambuco viveu um exemplo muito claro agora nas eleições de 2006, quando elegeu o governador mais jovem de sua história e, coincidentemente ou não, é o governador melhor avaliado do país. Então eu acho que o que vai definir o sucesso ou o insucesso de uma administração não é a pouca idade, é sim a vontade, o comprometimento e a capacidade de poder trabalhar e de querer fazer. Na sua opinião, o que é mais urgente hoje em Petrolina? Saúde. Saúde de Petrolina hoje beira o caos. Digo isso com toda tranquilidade, porque tive a oportunidade de ver as campanhas políticas de meu pai para prefeito, onde na última, em 2004, o maior problema era a questão da saúde também naquela época. E se apontava que o problema de Petrolina era a falta de leitos, precisava se construir um hospital. Foi construído o Hospital de Traumas e parece que a saúde de Petrolina piorou. Se construíram umas unidades
as AMES para poder centralizar os atendimentos do Programa Saúde da Família, mas a gente vê hoje as pessoas chegando de madrugada, esperando na fila, dormindo na fila para poder pegar uma senha, não tem senha suficiente para todo mundo, não tem os profissionais de saúde do bairro, muitas vezes as pessoas têm que se deslocar do seu bairro para outros bairros, e quando chegam nos outros bairros não encontram mesmo assim o profissional de saúde. Só para dar um dado que é oficial, está no site do Ministério da Saúde, em 2006, 75% da população de Petrolina tinha cobertura do Programa Saúde da Família. Hoje, são só 55% da população. Então, a gente perdeu espaço nesse quesito. A gente precisa avançar muito mais. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso maior objetivo, dentre tantas outras prioridades que o Petrolina também tem, é poder prestar um atendimento de qualidade na saúde do nosso município. O senhor fez essa avaliação da saúde, mas qual é a avaliação que o senhor faz da administração da atual administração? Eu tenho tido uma postura desde o primeiro dia do mandato do atual prefeito. Eu nunca emiti a opinião de juízo sobre a atual administração. Por mais isento que eu queira ser, eu tenho partido, tenho lado, e agora mais do que nunca que sou candidato a prefeito. Então acho que não cabe a mim poder estar emitindo qualquer tipo de avaliação sobre a atual gestão. Mas andando nas ruas, conversando com as pessoas, as impressões que a gente tem colhido é de que Petrolina esperava muito mais dessa atual gestão. Se comprometeu com muitas coisas e entregou muito pouco à população. Mas isso quem vai julgar é o povo de Petrolina logo mais no dia 7 de outubro. Fernando, o trânsito é um problema das grandes cidades brasileiras. Que propostas o senhor tem para minimizar os problemas do trânsito na área urbana em Petrolina? Petrolina vai debater nessa eleição essa questão do trânsito e do transporte, que nunca foi tema na nossa cidade e vai ser muito fortemente. Só para dar um dado, Petrolina no final do ano 2006 tinha algo em torno de 40 mil veículos. Hoje já são mais de 90. De lá para cá, a população de Petrolina não consegue lembrar de uma grande avenida, de uma grande intervenção que foi feita na nossa cidade. Ou uma avenida que foi aberta, ou uma avenida que foi duplicada, para poder fazer com que o trânsito fluísse melhor. A última grande intervenção que foi feita na nossa cidade foi a duplicação da Honorato Viana, que foi feita ainda na última gestão do prefeito Fernando Bezerra. E olha que já tem 6 anos que ele não é mais prefeito. Então a cidade parou. Hoje nós temos pontos de estrangulamento, como é o caso da Honorato Viana com a integração, como é o contorno na frente da Rádio Grande Rio, como é ali na frente do G. Barbosa, entre a Monsenhor de Sampaio a integração, o Monumento da integração e tantos outros. Isso só se resolve com infraestrutura, com investimentos. Precisa pensar em duplicar novas avenidas, em abrir tantas outras, e é isso que nós estamos nos propondo no nosso programa de governo. Duplicar as saídas da cidade, aquele trecho do Monumento do Centenário até o posto Muruçu, duplicar os trechos internos das nossas BRs, a 7 de setembro, do Monumento do Centenário até o contorno de Itapemirim, concluir a duplicação da Honorato Viana, duplicar a saída do posto Asa Branca até o Burrinho, que é a entrada dos distritos do projeto Senador Nilo Coelho, dentro também a gente contratar um estudo de trânsito e tráfego para poder pensar nas primeiras intervenções urbanas de viadutos elevados, fazendo com que o nosso trânsito possa andar melhor. Mas isso por si só não é suficiente. O modelo de transporte eficiente tem que estar ancorado num sistema de massa, de transporte coletivo que possa funcionar. Hoje Petrolina tem mais de 300 mil habitantes e concessão para apenas 63 ônibus. É muito pouco. E desses 63, nem todos estão rodando. A Prefeitura agora está prometendo 20 ônibus às vésperas da eleição, como se isso fosse iludir a população. É bom que os ônibus cheguem, mas mesmo assim serão insuficientes. A nossa ideia é poder ampliar a frota de ônibus, melhorar os abrigos, oferecendo assim um transporte, primeiro pontual, de qualidade e eficiente para a população. Porque o investimento por si só não resolve. A gente tem que oferecer um transporte de massa atrativo para que a população possa deixar o carro, a moto em casa e optar pelo coletivo. A gente disse agora há pouco que o senhor é o mais jovem dos candidatos em Petrolina. Que proposta o senhor tem para a juventude? Olha, a gente tem na questão primeiro na questão da educação. A gente tem no nosso programa de governo a meta de poder construir 20 escolas de referência em Petrolina, 5 por ano, para que a gente possa ter um espaço onde as crianças possam ter a escola de tempo integral. Não o que querem fazer hoje em Petrolina, que é o ensino integral, onde a criança fica na escola normal de manhã, volta para casa para almoçar e à tarde volta para um outro espaço. A gente quer fazer um modelo que o governo do estado já faz em Petrolina. A gente quer a criança o dia inteiro na escola, no ambiente da escola, onde o ambiente da escola possa contar
com a quadra poliesportiva coberta, com o refeitório, almoxarifado, e ela possa ter um ambiente pedagógico adequado para que ela possa passar o dia inteiro. Então, nós vamos investir primeiro nessa questão da educação. Depois, a gente pensa também numa parceria com o Sistema S, na capacitação da nossa juventude. Quem hoje vai frequentar um curso do Sistema S, que é muito bom, mas já se tornou até um pouco caro para as crianças, para as pessoas de baixa renda. Então, fazer uma parceria para que a gente possa apoiar, ter um número aí de vagas que possam ser cedidas aos alunos da rede pública. Isso é uma iniciativa que nós estamos nos propondo também a fazer, a capacitação da nossa mão de obra, trazer para Petrolina uma escola técnica estadual. O governador Eduardo Campos quer terminar o seu mandato com 60 escolas técnicas estaduais espalhadas pelo estado. A gente precisa trazer uma unidade dessa aqui para Petrolina, porque isso também vai ampliar a oferta de cursos profissionalizantes para a nossa juventude, dentre tantas outras. O senhor formou a maior coligação de partidos para as eleições desse ano em Petrolina. Como se dará essa relação com as legendas, caso seja eleito? Que participação eles terão no seu governo? Da mesma forma que eles estão nos ajudando a poder construir essa nossa vitória, eles vão nos ajudar a poder governar o destino de Petrolina. Não tem nenhum problema nós formarmos uma grande aliança. A política está mudando e a gente tem que aprender com ela. A presidenta Dilma hoje lidera uma coalizão de mais de 19 partidos. O governador Eduardo Campos lidera em Pernambuco uma coalizão de mais de 20 partidos. E tem sido benéfico, tanto para Pernambuco como para o Brasil. A gente tem conseguido ver a força que uma união traz. A política, e Eduardo mostrou para o povo pernambucano e para o Brasil, que ela não se faz espalhando, e sim juntando as pessoas. E foi isso que a gente procurou fazer em Petrolina. Primeiro, construir uma paz interna no nosso partido, no PSB, para poder explicar para a Petrolina o porquê tivemos durante muito tempo em campos opostos e precisamos sinalizar para a população de que essa união vai fazer muito mais para Petrolina. As pesquisas publicadas até o momento em Petrolina apontam para uma liderança do prefeito Júlio Lócio. Como o senhor avalia esses números? Quem entende de política sabe que a pesquisa é a questão do momento, a fotografia. Eu, apesar da pouca idade, eu já vi muita eleição e particularmente em Petrolina, com exceção da campanha de 2000, ninguém que largou na frente ganhou uma eleição. Pode vir 88, 92, 96, 2004, 2008, eu não tenho a menor dúvida que 2012 não vai ser diferente. Eu tenho os nossos levantamentos internos, a gente tem feito, eu estou muito satisfeito com o que eu tenho encontrado, mas principalmente com a nossa receptividade que nós temos colhido na rua das pessoas, e isso faz tudo parte do processo que nós estamos construindo, e o que importa é a pesquisa do dia 7 de outubro na urna, às 7 horas da noite, quando o TRE emite a ata. O senhor não teme que a divisão de forças entre aliados, a exemplo de Odaciano Morim, que também é candidato a prefeito e milita na mesma base eleitoral, possa facilitar a eleição do atual prefeito? Odaci é um companheiro nosso, tivemos juntos durante muito tempo, apesar de não concordar da posição que ele tomou de poder sair do nosso partido, eu respeito a decisão dele. É lógico que uma divisão das forças no campo de oposição, ela seria muito melhor se nós pudéssemos estar todos juntos nesse momento. Mas ele entendeu que assim era importante para ele construir o projeto dele, e repito, a gente respeita, mas isso também não impede que a gente possa construir a nossa coligação, a nossa candidatura e pedir a oportunidade ao povo de Petrolina. E eu posso lhe dizer que a população de Petrolina está disposta, está aberta a poder ouvir uma proposta diferente, que possa apresentar à cidade algo que possa ser executado, não apenas uma animação ou uma proposta de véspera de eleição, que possa tratar as coisas com mais seriedade, menos festa, menos oba-oba. Eu acho que o povo de Petrolina está muito aberto para esse tipo de proposta. Quando a gente tiver a oportunidade de se apresentar na televisão, no rádio, potencializar as nossas caminhadas, as nossas reuniões, eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar para o povo de Petrolina a mensagem que Petrolina quer ouvir. Fernando, o site do TSE ainda aponta a sua coligação como indeferida em função de problemas na Justiça Eleitoral. Como está essa situação? E se você tivesse que trocar o vice, já tem um nome em vista? Não, na verdade, a Justiça entende que a candidatura é única, mas o problema é com a filiação do nosso candidato a vice-prefeito, o Gerente Patriota. Aqui, o Ministério Público em Petrolina deu o parecer favorável a gente, alegando pela filiação. A juíza teve um entendimento que a gente respeita e nós recorremos ao Tribunal de Justiça em Recife.
como nós temos muita certeza do nosso direito ser bom pela comprovação da filiação do gênero que faz parte do diretório do partido, portanto não tinha como ele não ser filiado fazendo parte do diretório do partido. Mas mesmo assim, a gente respeita a posição da justiça local, nós estamos trabalhando para poder reverter, não reverter, para a gente poder esclarecer esse fato no Recife. Então, como nós estamos orientados pelos advogados de que isso deve ser resolvido nos próximos dias em Recife, a gente ainda não pensou na necessidade da substituição. Mas a candidatura segue normalmente, vai de vento em pouco, em última instância seria o caso de fazer uma troca no nome do vice. Nossa candidatura não tem problema nenhum, mas eu acho que não vai chegar a tanto. Fernando Filho e Gênero Patriota vão ser, respectivamente, prefeito e vice-prefeito de Petrolina. Para a gente fechar, Fernando, eu me recordo muito bem quando da candidatura do teu pai, deputado federal, inclusive anunciava o Petrolina 2000, né, na fundação, e entre inúmeros projetos, tem inclusive ele dizendo os locais onde iria acarrear os recursos para as obras em Petrolina. Quer dizer, ele traçou um projeto para chegar à prefeitura, foi depois reeleito e depois numa outra oportunidade, e hoje é ministro. O teu projeto é semelhante? Você segue essa mesma linha ou o teu pai é apenas um exemplo? Não, eu tenho o maior orgulho de ser filho de Fernando Bezerra Coelho. Para mim é um exemplo ter uma pessoa com uma trajetória vitoriosa, bonita, como ele tem, como eu aqui falei, deputado estadual, deputado federal, secretário, prefeito e agora ministro do Estado. É lógico que a gente tem a aspiração de poder também, como eu falei, chegar à prefeitura da nossa cidade e poder trilhar e ir levando o nome de Petrolina cada vez mais longe. Serve de exemplo, mas hoje nós estamos 100% focados em poder primeiro ganhar a eleição e depois fazer uma administração à altura do que Petrolina merece. Nós temos as condições para isso, nós temos o apoio do governo federal, seja através da presença do ministro, como de diversos outros ministros dos partidos que nos apoiam, da própria presidenta Dilma, do governador Eduardo Campos, do senador Armando Monteiro, do deputado Gonzaga Patriota, do deputado Adalberto Cavalcante e de tantas outras pessoas que querem e estão nos ajudando nessa nossa caminhada. Então, eu estou extremamente otimista, não só com a perspectiva de ganhar a eleição, mas de principalmente a gente poder fazer uma grande administração em Petrolina. Eu tenho dito que eu não quero ser só o prefeito para poder governar Petrolina nos próximos 4 anos. Nós temos as condições de pensar em obras estruturadoras para a nossa cidade que possa preparar a Petrolina para o salto de desenvolvimento nos próximos 10, 15, 20 anos. Como Petrolina lá atrás deu um salto com as largas avenidas, como Monsenhor, como Integração, como Orla 2, Simão Durando, Avenida dos Tropeiros, Avenida Ulisses Guimarães, a gente quer poder preparar a Petrolina para que a Petrolina não enche como está inchando e ela possa ter as condições de crescer de forma planejada, como ela sempre cresceu. Então, eu acho que nós temos as ferramentas, o instrumento, de todo esse alinhamento que se coloca perante Petrolina, da gente agarrar essa oportunidade e poder realmente inaugurar um novo tempo na nossa cidade. 18 minutos. Aí nem se fosse por encomenda, dá, tá vendo?